Olá! Continuando aqui os estudos dos hábitos, é muito importante a gente entender o que devemos e o que não devemos fazer, principalmente se você está numa crise de coluna cervical ou lombar. Nós vamos explicar várias questões que estão às vezes restritas à lombar, às vezes restritas à cervical, mas o que atrapalha uma certamente atrapalha a outra. Por quê? Porque a nossa coluna, ela articula em conjunto. O que significa isso? Se você aumenta uma das curvas do seu corpo, você automaticamente diminui outras curvas do seu corpo. Então, a gente já explicou em outras situações, nós temos 4 curvas principais no nosso corpo. Então, nós temos a curva da região sacra, né? Vou virar de lado para mostrar. Então, nós temos uma curva aqui nessa região sacral, que é uma cifose. Temos uma curva lombar, que é a lordose. Temos uma curva dorsal, que é uma cifose. Cifose é tudo que vai para fora, lordose é tudo que vai para dentro. E uma lordose cervical, então 4 curvas ao todo. Se a gente fizer o seguinte, diminuir a lombar, diminuir a lombar, o que vai acontecer? Imediatamente vai aumentar a torácica e vai aumentar a cervical. Se eu aumentar a lombar, a lordose lombar, o que vai acontecer? Vai diminuir imediatamente a curva torácica. Isso é dinâmico, o tempo todo é assim. Por isso é tão importante a gente ter essa noção postural. Eu quero chamar a atenção aqui para uma postura que é super recorrente, a gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto em vários lugares explicando sobre isso, mas não custa a gente reiterar, que é o que? O uso do celular. Quando você usa o celular e você fica com a cabeça para frente, você faz o quê? Com o passar do tempo, à medida que você insiste nessa posição, você começa a aumentar o peso da cabeça em relação à musculatura do pescoço. E isso vai sobrecarregando e vai aumentando o estresse dessa musculatura, ou seja, eles trabalham mais. Elas estão tendo que fazer mais força para segurar o peso da cabeça. Quanto mais tempo você fica, a tendência é fazer o quê? Você inclinar mais. Se o celular está muito interessante, a conversa está muito legal, o vídeo está muito legal, a tendência é a gente ficar assim. E quando faz assim, olha só, você aumentou totalmente essa curva, criou praticamente uma curva inteira só e aumentou a projeção da cabeça para frente e aumentou o peso da cabeça em cima do pescoço em mais de 50% do que eles estão preparados para fazer de esforço. Isso faz uma série de problemas, isso vai desgastando os ligamentos, que são aquelas estruturas que prendem um osso no outro, vai estirando a musculatura, ela tem que fazer mais força, vai diminuindo a irrigação sanguínea nos nervos. E a gente vai se dar conta disso depois. Por quê? Porque os sintomas não são imediatos. Você não vai sentir a dor na hora em que você ficar assim, a não ser que você fique vários dias, tem uma sequência de posturas erradas, que você exagere muito nessa posição, aí chega num ponto que você começa então a desenvolver dores, né, na região cervical, pode desenvolver dores nos ombros, dores aqui nas costas, em função de uma sobrecarga de ficar olhando aqui. Por que a gente tende a fazer isso? Uma, por quê? Pela quantidade de horas de uso dessa posição. Outra hora, às vezes, você fica com dores em função de uma sobrecarga visual. Então, você usa demais as vistas, né, com uma coisa muito pequenininha. E quando você tem esse esforço visual e você não para descansar os olhos, para olhar longe, né, para descansar as vistas, a tendência é o olho se esforçar mais. E quando o olho precisa se esforçar mais, a nossa tendência é aproximar daquilo que você está enxergando. Porque você está cansado e não parou para descansar o necessário. Isso vai sobrecarregando a base da cabeça, vai dando dores, às vezes, aqui na base do pescoço. Então, essa posição aqui,
Ou essa aqui, né? Quando a pessoa tem uma tela de computador na frente dela, ou é uma televisão, ou alguma coisa nesse sentido. Isso aqui é a pior postura que uma pessoa pode fazer quando ela tem dor no pescoço. Ah, Michele, mas então eu nunca posso ficar nessa posição? Se você tem dor, melhor não. É melhor evitar. Se você não tem dor, você até pode ficar um pouco assim, se você tem consciência corporal e sabe depois fazer as compensações. Se você sabe, né, fazer movimentos para você movimentar a coluna, para você deixar que haja uma corrente sanguínea, né, que você melhore essa circulação de toda a sua coluna, você até pode de vez em quando sentar assim. O problema é a duração, o problema é a permanência de horas nessa posição, é você esquecer do seu corpo. É você se lembrar disso quando você já está com dores, tá? Esse é o problema.